obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Eu gostaria de submeter à deliberação deste colegiado um processo que reputo da mais vasta importância. No contexto em que o país atravessa ingentes dificuldades, nós estamos a examinar um processo que, pela mera verificação da compatibilidade legal das leis que regulamentam o Instituto com os regulamentos, nós obtemos um resultado que poupa recursos gigantescos ao erário, além de tratar de um tema, senhor presidente e senhores ministros, que considero eticamente reprovável, ou seja, benefícios premiais para pessoas que muitas vezes cometem crimes. Refiro-me ao TC 8.637, uma representação do Ministério Público deste tribunal que se refere à pensão militar por morte ficta. Senhor presidente, gostaria de fazer breve relato sobre este processo que é extremamente importante, sobretudo no quadro absolutamente devastador do déficit previdenciário das Forças Armadas. Neste processo, estou plenamente de acordo com a unidade técnica que, com meu entendimento, também considera que o ordenamento jurídico deixou de assegurar pensão baseada na morte ficta do militar instituidor. E a SESEX propõe que o tribunal considere que o pressuposto da morte ficta não pode ser considerado como fato gerador da instituição da pensão de ex-militar expulso ou excluído, sendo o implemento da morte real requisito absolutamente necessário para que surja o direito subjetivo de seus beneficiários à pensão militar. O que acontece na prática, senhor presidente, é que militares com 10 anos de carreira, muitas vezes já com outros objetivos em vista, cometem um crime ou têm um comportamento desairoso com o intuito de obter imediatamente a pensão por morte ficta que se dirige à sua família enquanto ele passa a exercer outra atividade rentável. E é esse exatamente o objeto da representação que nós estamos a examinar. Estamos tratando de um militar formado em direito que obteve essa expulsão das Forças Armadas e, uma vez assegurada uma pensão de R$28 mil, passou a exercer a advocacia em casos de altíssima visibilidade e obter os recursos para tanto. Obviamente, procedia às oitivas das 3 Forças Armadas e do Ministério da Defesa, que também, acredito que por esprit de corps, pretenderam a manutenção do Instituto ao argumento de que ele seria legal. Diz as 3 Forças Armadas em uníssono que a base legal para o Instituto da Morte Ficta seria o artigo 20 da Lei 3.765 e, pasmem os senhores, a súmula 169 do próprio TCU. Evidentemente, senhor presidente, já rejeito in limine qualquer menção à súmula 169 pelo fato de que essa súmula foi lavrada quando ainda havia o Instituto do Montepio Militar. Esse instituto foi erradicado do sistema jurídico nacional desde os anos 60. Então, assim, ele foi plenamente substituído pela pensão militar. E o dispositivo da lei que trata da pensão militar, a Lei 3765, diz que o oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, com
contribuinte obrigatório da pensão militar que perder o posto ou patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. Isso significa, senhor presidente, que em nenhum momento disse a lei que a qualquer tempo teria o militar direito a essa pensão por perda de posto ou patente. E sim que quando o militar morresse, ou seja, a pensão por morte, uma vez que a pensão por morte ficta deixou de existir no sistema jurídico nacional. Quando o militar morresse, teria a família o direito a essa pensão da Lei 3.765. O militar expulso deixa a pensão aos seus herdeiros quando ele morre. E em nenhum momento a Lei 3.765 diz que esse militar é considerado falecido desde a sua demissão. O Instituto da Morte Fixa, que embasa o pagamento da pensão desde a expulsão, deixou de existir desde 1969, com a substituição do Montepio pela pensão civil. O Decreto-Lei 1029 revogou expressamente o outro decreto-lei, o Decreto 9698, de 1946, que era um único diploma legal que tratava da morte ficta como causa do pagamento da pensão por comportamento indigno. Pensões militares têm sempre, senhores, como fato gerador a morte do militar, independentemente da sua situação, se ativo, na reserva, reformado ou demitido após a perda do posto ou da patente. Então, afastada toda a possibilidade de aplicação da súmula 169 do TCU e do Decreto-Lei 9698 de 1946, que tratava da morte ficta, passo a me referir ao artigo 20 da Lei 3.765, que é usado como justificante pelas três Forças Armadas para o pagamento da pensão por morte ficta. Mais uma vez, não há nenhuma norma jurídica, nenhuma lei que especifique o momento a partir de quando o benefício deve ser pago. Nenhum dos outros artigos das pensões militares trata desse assunto. Então, no artigo 7º dessa lei, diz que pensão militar é deferida em regular processo de habilitação com base na declaração dos beneficiários pelo militar. E essa declaração deve ser preenchida em vida pelo militar. E também o direito à pensão, segundo o artigo 28 do Decreto 49096, nasce somente com o óbito do contribuinte. E disso se conclui que o entendimento no sentido de que a pensão prevista no artigo 20 deve ser paga a partir da data da expulsão do militar não encontra respaldo nem mesmo na lei que dispõe sobre as pensões militares. Considero ainda, senhor presidente, que o pagamento da pensão militar por morte ficta contradiz princípios básicos da convivência social ao premiar militar responsável por atos desonrosos, como, por exemplo, furtos e mercancia de armas das Forças Armadas, tráfico de entorpecentes, agressão física a superiores hierárquicos, com o benefício da pensão por morte, quando ele ainda se encontra em vida, no auge da sua capacidade militar, é um completo contrassenso.
Então, mais uma vez, não existe nenhuma lei que assegure que a pensão deve ser paga desde a demissão aos beneficiários de militares demitidos que perderam posto ou patente. Ao contrário, os dispositivos legais e regulamentares indicam o falecimento do militar como o único fato gerador que dá ensejo ao pagamento da pensão aos parentes de militares inscritos na declaração de beneficiário. Além disso, os dispositivos da Lei de Pensões e dos Estatutos dos Militares prescrevem que o militar que perde posto e patente por demissão ou expulsão deixa pensão proporcional ao tempo de serviço e não pensão integral. Assim, um escândalo. Mais adiante, eu cito toda a legislação e transcrevo no meu voto o decreto 49096 e o decreto 10.742. E, a partir da leitura sistemática desses decretos que regem o tema, verifica-se, de um lado, que a Lei 3.765 estabelece que o processo de habilitação ocorre somente após o falecimento do militar, e o direito à pensão nasce com o óbito do militar, tal como expressamente previsto em outros decretos que aqui cito. Então, é necessário sempre rememorar a conclusão no sentido de que a Lei 3765 não assegura pensão por morte ficta, decorrente da perda de posto e patente do militar expulso, por não haver, na lei, nenhuma equiparação da expulsão com a morte. Portanto, não há fundamento jurídico capaz de justificar a possibilidade de atos infralegais, os citados decretos regulamentares, criar direito novo não previsto na lei a que o decreto, visa regulamentar, já que a competência regulamentar, especialmente outorgada ao presidente da República, tem como objetivo justamente garantir a fiel execução da lei e não estabelecer direitos novos à míngua da lei. Então, desde o Estatuto dos Militares de 1969, quando deixou de constar em lei que o militar que perde o posto e patente é considerado falecido, o pagamento de pensões decorrentes da demissão antes da morte real do militar tem sido amparado apenas em dispositivo de decreto que dá margem a interpretações contrárias às leis e não tem como foco o termo inicial para pagamento do benefício, pois trata da relação de documentos a serem apresentados para a habilitação. Cito também, senhor presidente, senhores ministros, decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo então governador do DF contra o artigo 38 da medida provisória 2218, convertida da Lei 10.486, referente à pensão militar deixada aos herdeiros do militar contribuinte, excluído a bem da corporação. O Supremo julgou a ação improcedente, tendo em vista terem ocorrido contribuições para o benefício, o que, na visão da Suprema Corte, fazia com que a norma impugnada não gerasse aumento de despesa. A então relatora, ministra Carmen Lúcia, fez referência a outras decisões do Supremo, em que o ministro Lewandowski ressaltou que o benefício previdenciário instituído em favor dos dependentes de policial militar excluído da corporação representa a contraprestação às contribuições previdenciárias, mas em nenhum momento o Supremo tratou do momento do pagamento do benefício, então incide a regra geral. Além disso, no processo que tramitou no Supremo,
A própria Presidência da República se manifestou, mediante parecer da Consultoria Geral da União, e defendeu a validade da lei, tendo em vista que os benefícios somente seriam pagos após o falecimento do militar expulso, conforme os termos claramente expressos no primeiro voto emitido pela ministra Carmen Lúcia. E cito, senhor presidente, quanto ao parágrafo único do artigo 38, esclarece que o policial contribuiu com o seu soldo durante pelo menos 10 anos para a formação de um pecúlio que possa beneficiar sua família na sua falta. Negar o benefício à família seria, no mínimo, apropriação indébita. E acresce que, considerando que a família só receberá o benefício após a morte do seu chefe, não há como deduzir que o comportamento do seu chefe possa ter sido induzido por causa dessa pensão. Então, assim, a própria consultoria reconhece esse fato. E a União, então, expressamente afirmou que o pagamento da pensão instituída por militar expulso ocorre apenas após o seu falecimento. Geralmente, tais pensões são pagas a partir das contribuições efetuadas por militar de qualquer idade, não importando se tem 20, 30, 40 ou 50 anos. No caso concreto, o instituidor foi expulso das Forças Armadas com 47 anos. A beneficiária, quando passou a receber a pensão correspondente ao soldo integral, contava com apenas 40 anos, dando aso à perspectiva de pagamento do benefício por talvez meio século, com claríssima contribuição para os graves desequilíbrios atuariais do sistema, a depender das expectativas de vida e do tempo de duração dos benefícios estudados à época da elaboração das leis. A concessão de benefícios previdenciários por mais de meio século violentam qualquer previsão atuarial e o senso comum da comunidade. A continuidade e a largueza do pagamento de benefícios gerados em tais situações pelas Forças Armadas discrepa de todos os esforços racionais empreendidos ao longo do tempo para aperfeiçoar o regime das pensões militares e torná-lo mais equilibrado. Em especial, a reforma promovida em 2019, prejudicando toda a categoria, cujos dispêndios atingem o paroxismo, tendo apenas um percentual insignificante coberto pelos militares. Sob o ponto de vista da moralidade administrativa, a atual prática dos militares representa a verdadeira agressão ao bom senso, ao interesse público e à correta interpretação dos dispositivos legais existentes. Infere-se que o militar, responsável por graves erros, motivadores das punições mais graves, ou seja, demissão e perda do posto e patente, continuará a beneficiar-se de forma ao menos indireta da pensão paga aos seus beneficiários com quem continua a conviver. No caso de militares que se desligam voluntariamente das Forças Armadas e ingressam em outras carreiras, não há devolução das contribuições realizadas ou geração de benefícios para seus familiares. Comparando a carreira militar com outras carreiras civis, também é que surge tratamento desigual, pois não há absolutamente nenhum cargo ou trabalho no âmbito civil que enseje pagamento de pensão em razão da demissão ou cometimento de irregularidades ou delitos. Então, por essas razões, senhor presidente, proponho que esta Corte firme o entendimento
de que o pressuposto da morte ficta não pode ser considerado como fato gerador da instituição da pensão de ex-militar expulso ou excluído, sendo o implemento da morte real requisito imprescindível para que surja o direito subjetivo de seus beneficiários à pensão militar, regida pelo artigo 20 da Lei 3.765, com a redação dada pela Lei 13.954, consoante a disposição expressa nos termos do artigo 71 da Lei 6.880. Meu voto é no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente. Firmar entendimento no sentido de que o pressuposto da morte ficta não pode ser considerado como fato gerador da instituição da pensão de ex-militar expulso ou excluído em vida, sendo o implemento da morte real requisito imprescindível para que surja o direito subjetivo de seus beneficiários à pensão militar, regida pelo artigo 20 da Lei 3765. Faço recomendações à Casa Civil, dou ciência e encaminho à Comissão de Jurisprudência com proposta de revogação o projeto específico concernente ao enunciado da súmula 169 e informa a Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Defesa, Comandos Militares, Câmara e Senado do teor deste acórdão. E é como voto, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir vista do processo por 60 dias. Vista concedida. 60 dias, o processo volta no dia 30 de abril.